Boa tarde a todas e todos. A gente está começando agora mais um painel da Ágora, que é uma nova estratégia de comunicação. Essa é a 8ª semana que a gente vem realizando debates, painéis, colóquios, lives com pessoas diretamente falando com a comunidade da saúde coletiva, dos profissionais de saúde em geral, e a gente realiza esse movimento para que a gente, nesse momento, né, dessa tão grave pandemia, o debate possa fluir, as informações possam chegar e a gente consiga, de fato, atingir as pessoas e a sociedade no geral. Então, é com imenso prazer que hoje nós temos 3 convidados, ilustres convidados, eu fico muito feliz, mais uma vez agradeço a eles por terem aceitado o convite da gente estarem aqui. A gente vai chamar, então, aqui com vocês a Jaqueline Góes de Jesus, o Siddhartha Ribeiro, o Drauzio Varela e o nosso colega vice-presidente da Abrasco vai mediar esse debate tão importante, esse debate sobre as interfaces dos conhecimentos clínicos, biomoleculares e da saúde coletiva. O Naomar, nosso vice-presidente, ele foi a pessoa que idealizou a ideia de começar essa estratégia de Ágora, foi do Naomar, e a gente fica muito feliz da gente estar na 8ª semana com pessoas nos assistindo e também podendo discutir todos os temas hoje que importam para a gente enfrentar essa pandemia, mas também, sobretudo, para a gente garantir o Brasil como a gente gostaria, uma sociedade de direitos, para a gente avançar em toda a possibilidade de integração de conhecimentos, mas também saberes populares e avanço da nossa participação. Então, assim, rapidamente, eu queria dizer um pouquinho do que cada um dos nossos convidados vem fazendo, e um pouquinho do seu currículo. Foi até difícil, são pessoas muito atuantes, com um currículo maravilhoso. Então, por exemplo, Jaqueline fez biomedicina, né, na Escola Baiana de Medicina, mas ela fez doutorado em patologia experimental na UFBA, trabalhou na Fundação Homocentro em Ribeirão Preto, desenvolve pesquisas sobre arboviroses emergentes, Zika, chikungunya, dengue, né? Ela faz parte do projeto itinerante de mapeamento genômico do vírus da Zika no Brasil. Ela tem um doutorado sanduíche em Birmingham, no Reino Unido, onde desenvolve especificamente e aprimora protocolos de sequenciamento de genomas completos pela tecnologia de nanoporos do vírus da Zika, além dos protocolos para sequenciamento de RNA. Ela é bolsista FAPESP, né? Está fazendo pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da USP, né? Dentro dessa temática toda, e ela, com muito orgulho para a gente, coordenou a equipe que sequenciou os primeiros genomas do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, no Brasil, em parceria com o Instituto Adolfo Lutz. Então, obrigada, Jaqueline, muito feliz de você estar aqui. Siddhartha, biólogo, professor titular de neurociências e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? É doutor em comportamento animal pela Universidade Rockefeller, tem pós-doutorado em neurofisiologia pela Universidade de Duke, e, assim, um currículo enorme que eu vou tentar resumir e dizer o seguinte: além de todo esse trabalho, ele trabalha com temas como sono, sonho e memória, plasticidade neuronal, comunicação vocal, competência simbólica em animais não humanos, psiquiatria computacional, neuroeducação, psicodélicos e política de drogas. Ele é membro da Sociedade de Neurociências do Comportamento, é do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira da Política de Drogas, né? Ele é do Instituto de Medicamentos e Plantas Psicodélicas e membro da Academia de Ciências da América Latina e faz parte da diretoria da SBPC. Ele coloca no seu látis, eu achei muito interessante, um conflito de interesse muito bem declarado. Posiciona-se contra os cortes nos recursos para a ciência e tecnologia. Isso está bem explícito no currículo látis do Siddhartha. O Naomar, eu vou falar depois, e passando para o Drauzio, que todos nós conhecemos tão bem, que vem se comunicando há muitos anos com a sociedade como um todo, é médico pela USP, professor titular da Universidade Paulista, iniciou sua carreira com moléstias infecciosas no Hospital do Servidor Público em São Paulo, se especializou em cancerologia, é ex-diretor do Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer, dirigiu também o Serviço de Câncer do Hospital do Ipiranga, é autor de 15 livros,
e foi um dos fundadores do curso Objetivo, antigamente, quando se trabalhava com a questão dos vestibulares. Um dos pioneiros no tratamento da AIDS no Brasil, liderou diversas campanhas de conscientização sobre a doença, trabalhou como médico voluntário na Casa de Detenção do Carandiru, que gerou um livro, um filme que todos nós conhecemos, e atualmente faz o mesmo trabalho na Penitenciária Feminina de São Paulo. Além disso, é colunista da Folha e eu não perco nenhuma das matérias que o Drauzio fala. Ele consegue se comunicar de uma forma fácil, falando de textos de coisas bem complexas em medicina, mas a população consegue entender. Muito obrigada por esse trabalho, Drauzio. E o Naumar, nosso colega da diretoria, também tem um currículo grande, eu tentei resumir, mas só para dizer rapidamente. O Naumar é médico, professor titular de epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, doutor honoris causa da McGill, Universidade do Canadá, né? Ele também tem vários prêmios citados, eu vou pular tudo isso, mas ele é pesquisador no campo de epidemiologia de transtornos mentais. Ele, na sua produção acadêmica, se destaca por vários livros, textos de epidemiologia, até hoje muito utilizados no ensino de saúde pública e epidemiologia no Brasil. O Naumar foi reitor da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele tem focalizado sua produção acadêmica, depois de ter sido reitor, em estudos sobre a universidade e sua relação com a sociedade, com vários livros publicados, onde eu destaco que tem coautoria com Boaventura Souza Santos, né, de 2008, e atualmente ele é coordenador do NCTI Inovação, Tecnologia e Equidade em Saúde e também participa do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, onde desenvolve também estudos sobre a relação universidade, história e sociedade. E com muita honra nossa, ele é vice-presidente da Abraço. Então, olha só, gente, o que eu queria dizer é que esse painel ele vem totalmente junto com a proposta que nós estamos desenvolvendo junto com outras entidades nacionais brasileiras, grandes entidades que defendem a vida, que defendem uma sociedade de direitos, e a gente, na sexta-feira, vai lançar um grande manifesto em defesa da vida. E dentro desse manifesto, dentro dessa grande movimentação que estamos participando, não só estão junto conosco as entidades de saúde coletiva, o Conselho Nacional de Saúde, a SBPC, a CNBB, a gente está tentando trazer a OAB, a ABI, e isso significa que a gente está dando um passo importante no sentido de unificar todas as lutas hoje em defesa da vida, em defesa da saúde, em defesa do direito universal à saúde, em defesa de um país democrático que a gente realmente quer considerar a possibilidade da gente ter um país melhor para todos os brasileiros. Então, mais uma vez, agradeço muito e vou passar já, para a gente não perder tempo, para o Naumar fazer a mediação do que é a interface da clínica, da biologia molecular e da nossa saúde coletiva. Passando aqui e da medicina. Passando aqui, então, para o Naumar. Fecho aqui e ele vai, então, conduzir essa discussão hoje. Obrigada. Tá bom, obrigado, Gulnar. E a presença de todo mundo, saudar os amigos e companheiros do Abraço. Eu me orei para falar com uns 5 a 10 minutos, prometo não passar disso, para explicar que essa discussão de articular Acho que o Naumar caiu. Desculpe, gente, o Naumar acho que teve um problema de transmissão, ele está entrando. Acho que a gente pode aguardar um pouquinho ou podemos passar, então, já para o primeiro? Passamos para o primeiro? Voltando, Bruno? Acho que a gente pode, então, enquanto o Naumar está voltando. eu Voltou? voltei. Voltou. Vai lá, Naumar, desculpe. Estão me ouvindo agora?
Já estão me ouvindo bem agora? Sim, sim, sim. Tá bem. Então, desculpem aí a interrupção, mas eu estava falando que, como o Gunnar mencionou, esse esforço de fazer uma articulação entre movimentos sociais, representações, instituições, eu dizia que é preciso a gente, primeiro, articular o campo científico. Então, nossa expectativa é justamente com essa série de eventos, articulação. Vou compartilhar a tela. Gunnar, continua me ouvindo? Me diga alguma coisa. Continuo ouvindo, mas está falhando um pouquinho. Vê se você pega aí. Está falhando um pouquinho. Bom, deixa eu Não, Mário, então se você buscar aqui desligar a sua rapidamente essa câmera, se você desligar a sua câmera, o som boa vai ficar melhor. ideia. Boa ideia. Vou fazer isso agora. Pronto, eu desativei. E vocês estão vendo a minha tela? Estamos, pode passar. Tá bem. Bom, essa figura é o Samarra, Juan Samarra. É um dos poucos exemplos de um filósofo com formação em saúde pública. Ele faleceu em 2007. Grande colaborador dos movimentos progressistas no Brasil, compartilhou Abrasco e foi uma espécie de mestre para muitos que fazem epidemiologia no Brasil. Eu me incluo nesse bloco, né? Nessa pandemia, muita gente apareceu com assim, filósofos, pensadores, teóricos críticos, escrevendo sobre a pandemia. Samarra não viveu o suficiente para estar nessa pandemia. Então, eu imaginei que muita coisa do pensamento de Samarra é representativo de uma epistemologia do Sul, para a gente não precisar ir buscar nas discussões do Norte global elementos para isso que é extremamente importante, que é essa busca de fundamentos para uma realização para nós essencial. Deixa eu buscar aqui Deixa eu buscar aqui, achei. Bom, ele diz que é preciso dialetizar a saúde e a enfermidade e as práticas que a constituem. Novamente, algum problema? Estamos chovendo, não, Omar. Vocês estão me ouvindo, né? Mas não estão vendo essa minha tela. Deixa eu voltar aqui, porque parece que o PowerPoint fechou. É aquela hora em que a lei de Murphy aparece fatal, né? Desculpem novamente. Bom, já estamos compartilhando a tela agora, né? Tá bem. Bom, eu estava dizendo que o Samarra fez uma contribuição muito importante, que são duas ideias. Uma é a ideia de planos de emergência. Nessa primeira citação aqui está claro. Um sistema complexo, processos adaptativos, tem planos de emergência. Quer dizer que coisas acontecem simultaneamente. Ele tem uma outra reflexão sobre o objeto das ciências da saúde,
e que introduz um outro conceito, que é o de interfaces hierárquicas. Em uma indicação de que há uma ordem de eventos que acontecem simultaneamente no plano molecular, nas células, nos tecidos, nos órgãos-sistemas, nos organismos individuais, nos grupos, nas populações ambientes, que ele chama de uma ordem biodemográfica. E também o Samarra introduz a ideia de que o sujeito individual, a partir de ser um sujeito que fala, que pensa, que concebe, que se comunica, a molécula, depois a célula, o órgão, a partir daí dá lugar a outros níveis de ocorrência de eventos, que são níveis simbólicos, o sujeito, a família, a sociedade, a cultura. E a ideia é que cada um desses níveis podem ser estruturados ou pensados como planos de emergência. Um plano microestrutural, que é o molecular, o celular, o microsistêmico, o subindividual, o plano clínico, o epidemiológico, o plano ecossocial e o simbólico. E aí veio a ideia que explica, hoje, nós estamos trabalhando com a primeira interface hierárquica, que é o plano biomolecular, o plano da clínica e dialogando com a saúde coletiva. Os nossos outros eventos vão dar conta dessas outras interfaces, e depois a clínica interface com o plano ecossocial, depois o ecossocial tecnológico, tecnológico político, e o político ao simbólico. Isso porque a concepção é que essa pandemia envolve todos esses planos de ocorrência de eventos. Então, são várias interfaces hierárquicas. E cada uma delas tem um objeto de conhecimento diferente, mas que todos esses objetos são referidos a esse evento singular, global, que está se chamando a pandemia da Covid-19, que é tão novo que até os nomes tiveram que ser inventados agora. Então, na interface hierárquica biomolecular clínica, o objeto de conhecimento é o SARS-CoV-2. Na interface hierárquica clínica, plano ecossocial, o objeto de conhecimento é o que chamamos a Covid-19. No plano ecossocial tecnológico, uma epidemia. No plano político, uma pandemia, extrapolando, inclusive, fronteiras nacionais e internacionais. E no plano político simbólico, uma infodemia. Essa é uma expressão que está até se popularizando para dizer que muita narrativa é construída em cima da pandemia. E aí temos diferentes formas de determinação. Na primeira interface, a infecção. Na segunda interface, causa, o pensamento causal, um pensamento típico da clínica. Na terceira interface, o pensamento do risco, que é epidemiológico, é ecológico. Na quarta interface, o contágio. E na quinta interface, a disseminação. Para cada um desses, tem modos de intervenção, alguns deles disponíveis por analogia, por tradução, por tradição, e outros em investigação. Então, no primeiro plano, na interface hierárquica biomolecular clínica, a busca é por imunizar, reforçar, produzir, criar imunidade através de dispositivos, podem ser vacinas, podem ser outras formas de indução de antígenos e tal. No plano clínico, tratamentos, antivirais e substâncias neutralizadoras e basicamente trabalhar com corpos individuais. No plano ecossocial tecnológico, existe o saber da vigilância epidemiológica. No plano político, medidas de controle. E no plano simbólico, mobilização. Então, esse é o esquema, e eu já encerro aqui, que de alguma forma, organiza a maneira como a Abrasco tem não só produzido, do ponto de vista conceitual, e vários dos nossos eventos, eu acho que eu sintetizei uma certa organização do pensamento nesses esquemas, que indicam que, da agora em diante, nós temos uma tarefa que não é simples, como introduzir uma articulação de racionalidade comum, consensuada, pactuada entre diversos campos científicos, para que
nós tenhamos uma possibilidade de dar respostas orgânicas que sejam capazes de atravessar, recortar, transitar os distintos planos de realidade que envolvem esse objeto complexo, esse evento crítico, que se chama a pandemia da Covid-19. É por isso que nós estamos aqui com uma pessoa com expertise molecular, uma outra pessoa com expertise fisiopatológica e outra pessoa com expertise clínica, que nós estamos trazendo para dialogar com o conjunto da saúde coletiva, nesse caso, inicialmente representado pela própria diretoria da Abraço, mas nossa ideia é que toda a comunidade da saúde coletiva possa participar desse primeiro diálogo, porque outros seguirão nas distintas interfaces hierárquicas. É isso, Gunnar. Espero que tenha sido bem claro e peço desculpas pelos problemas técnicos. Tudo bem. Então, a gente continua, então, o debate. Quem você quer, Naumar? Vai chamando aí. Quem você quer nessa interface mediar a fala? Se formos pensar linearmente, seria a Jaqueline, mas eu acho que não é o caso. Siddhartha, Drauzio, quem é que gostaria? Já a própria Jaqueline, quem gostaria de falar primeiro? Eu acho que seria bom a Jaqueline começar, né? Até porque ela foi a primeira. Eu também acho. Eu pensei a lógica assim também. Vamos lá, Jaqueline? Podemos passar para você? Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite, né, para estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento com vocês. Eu preparei uma apresentação bem breve sobre o nosso trabalho. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Acho que ainda não, né? Deixa eu ver. Ok, acho que agora sim. Conseguem ver a tela agora? Não? Não. Está toda branca, Jaqueline. Não? Então, deixa eu ver. Para mim aparece. Agora? Também não? Ok, acho que agora vai. Eu não estou vendo. Vocês estão vendo? Não, sim. Eu estou vendo. Pronto, perfeito. Eu vou sair e entrar de novo, então. Siddhartha não vê? Eu estou vendo. Vendo perfeito. Agora estou. Está dando certo. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer um pouquinho o tema vigilância genômica, né, do novo coronavírus no Brasil. Eu vou fazer um apanhado rápido em relação à história que a gente conheceu, né, sobre o coronavírus. Aqui eu trago a pandemia, deixa eu só colocar a ponteira laser aqui. A pandemia de Covid-19, né, que é uma doença respiratória aguda, causada pelo novo coronavírus, também chamado de coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, que é o SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, né, da China. O primeiro caso data de 1º de dezembro de 2019, no entanto, ele só foi reportado em 31 de dezembro, devido aos testes realizados e a confirmação pelo próprio governo chinês. Estima-se que esse vírus ele tem uma origem zoonótica, ou seja, que ele tem essa origem de pulos entre espécies, né? Então vem de uma origem animal, passando para a espécie humana, e tem algumas ligações com o mercado atacadista de fruto do mar, da própria cidade de Wuhan, que são hipóteses que já foram discutidas, alguns acreditam que sim, outros refutam essa ideia, mas até o momento a gente acredita que seja realmente relacionado ao mercado, que também vendia animais vivos.
Então, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia, e até ontem, 26 de maio, a gente tinha mais de 5 milhões de casos confirmados no mundo, em mais de 188 países e territórios. Eu trago um destaque aqui para o Brasil, que perde o número de casos confirmados apenas para os Estados Unidos. Em termos de pandemia, o Brasil apresentou casos mais tarde do que os Estados Unidos e, no entanto, já conseguiu chegar no segundo lugar em termos epidemiológicos. Esses dados são de ontem. Hoje, pela manhã, eu fiz uma atualização nessa base de dados que a gente utiliza para acompanhar os casos em tempo real. Esse número já subiu para 5.614.000, um pouquinho mais, continua em 188, e o Brasil ainda na segunda posição. Bom, o coronavírus, ele é na verdade, chama-se coronavírus, uma família, né, de vírus que causam infecções respiratórias. O SARS-CoV-2 é o novo agente, né, da doença, o novo coronavírus, e provoca a doença chamada Covid-19, que é, na realidade, um acrônimo aqui, né, da frase Coronavirus Disease, e 19 está relacionado com o ano. Então, a gente consegue ver aqui, na imagem, uma partícula viral que contém, então, o seu material genético, que é um RNA de fita simples, sentido positivo. O diagnóstico para a Covid-19, ele é um diagnóstico que é feito inicialmente como exame clínico, ele é realizado por profissionais da área de saúde, e caso os profissionais achem necessários, são solicitados, então, exames laboratoriais. Foi-se considerado por muito tempo como padrão ouro a técnica de cultura viral. No entanto, o tempo necessário para que você tenha vírus, partículas virais sendo detectadas nas culturas, fez com que outra técnica, que é a técnica de biologia molecular, especificamente o PCR em tempo real, né, retrotranscriptase, fosse, então, escolhido como uma técnica padrão ouro para a detecção do material genético do vírus. Existem algumas limitações no uso dessa técnica, apesar dela ainda ser considerada padrão ouro, porque a gente sabe que existem oscilações de carga viral durante a infecção do indivíduo e, em alguns momentos, a técnica pode não detectar o material genético do vírus e o paciente ainda assim está infectado. Bom, em relação a testes imunológicos, a gente hoje tem ouvido muito falar sobre testes rápidos, são aqueles que detectam ou não a presença de anticorpos nas amostras coletadas, e eles são ideais para serem utilizados após o 7º dia do início dos sintomas, que é quando o sistema imune já teve tempo de montar uma resposta contra o SARS-CoV-2. Bom, qual que é a importância da detecção do genoma? Primeiro, o genoma ele traz informações importantes, como a estrutura daquela partícula viral. Ele também traz informações como o acúmulo de mutações ao longo do tempo. Ele também nos permite estimar a taxa de transmissão e monitorar, dessa forma, a epidemia. Uma vez que, cada vez que um indivíduo transmite para um outro indivíduo, a própria pressão seletiva ali intra-hospedeiro vai fixar algumas mutações que servem, então, como impressões digitais nessas sequências virais, que podem, então, ser acompanhadas, permitindo que a gente tenha noções sobre a prévia daquela transmissão, ou seja, como esse surto chegou até o território ou até a população em estudo, e também consegue nos dar condições de predizer o caminho ou os passos futuros da epidemia. Bom, eu trago também aqui uma timeline, né, meio cronológico, para explicar o porquê que a gente trabalha com genoma. Então, em 1º de dezembro, a gente teve o primeiro caso em Wuhan. Em 30 de dezembro, a primeira comunicação oficial. No entanto, essa comunicação ela foi uma comunicação não pública, né, apenas dentre os serviços de saúde da cidade de Wuhan. E em 31 de dezembro de 2019, a primeira comunicação oficial pública, que foi quando a OMS também relatou a possibilidade ou a emergência de um surto de um novo coronavírus. No mês de janeiro, muitos surtos
foram detectados em outros países, não só da Ásia, como também em países na Europa, como Espanha, Itália, países no Reino Unido, França. E nesse processo aqui, durante o mês de janeiro, nós, então, dentro do CADE, que eu vou explicar um pouco mais à frente, a gente começou uma articulação para fazer a vigilância genômica desse vírus, caso ele chegasse ao Brasil. Considerando que a gente está no mundo globalizado, a gente já esperava que o coronavírus chegasse no Brasil, e por isso, então, a gente se articulou no sentido de ter todo o laboratório, toda a equipe preparada para fazer essa vigilância genômica. Então, aqui, com esse recorte do CADE, para quem ainda não conhece, ele é o Centro Brasil-Reino Unido de Descoberta, Diagnóstico Genômica e Epidemiologia de Arbovírus. No entanto, a gente também trabalha com outros vírus de importância em saúde pública, então ele reúne equipes multidisciplinares do Brasil e do Reino Unido para tratar de questões críticas em epidemiologia de arbovírus e saúde pública, e tem como 2 centros principais o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Além disso, a gente tem colaboração e parceria com outros centros, como o Centro de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado de São Paulo, a Superintendência de Controle de Endemias, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Bom, o CADE, ele é um centro que faz uma colaboração com diversos outros centros, além desses que eu falei. Então, eu trouxe aqui esse painel só para vocês terem uma noção do quanto de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, não é um trabalho único, exclusivo da doutora Jaqueline, mas envolve muitas equipes e pessoas no mundo todo. E aqui a gente tem, então, as pessoas principais que trabalharam especificamente nessa detecção dos primeiros casos aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui a doutora Esté Sabino, o doutor Nuno, doutor Nicolas Loma, a gente tem o Josh também, aqui, doutor Josh, que é um dos responsáveis pela produção, pelo aprimoramento dos protocolos. Bom, voltando então para a nossa timeline, isso foi feito em janeiro, então a gente se articulou, comprou os reagentes necessários, preparou todos os primers que a gente utiliza nas reações de PCR, e em 25 de fevereiro, então, a gente, na verdade, 26 de fevereiro, né, 25 foi quando nós fomos acionados pelo Instituto Adolfo Lutz, de acordo com a parceria que a gente já tinha para o vírus da dengue, e no dia 26, então, nós começamos a fazer o sequenciamento genético. Esse sequenciamento é uma tecnologia nova, a gente já trabalha com ela há 4 anos, mas é uma tecnologia que poucos grupos de pesquisa trabalhavam antes do SARS-CoV-2, e é uma tecnologia de rápido sequenciamento. Por isso que a gente conseguiu, então, liberar o primeiro report em 48 horas depois, né? Bom, o workflow do sequenciamento, ele está relacionado com como que a gente já fez, né, a questão da preparação em janeiro, antes do coronavírus chegar, e quando chegou, a gente teve, então, a obtenção do RNA, que é o material genético do vírus. A gente segue para uma síntese de DNA complementar, faz uma reação de PCR multiplex vírus específico, então a gente utiliza um conjunto de primers que amplifica o genoma completo do vírus. Após um processo de quantificação e de controle de qualidade, a gente então prepara a biblioteca e utiliza então o sequenciador, que neste caso nós utilizamos o Minion. Então aqui visualmente todo esse processo, e o Minion que eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente é esse equipamento pequenininho e portátil que permite que a gente faça esse sequenciamento apenas por uma conexão via cabo USB a um computador com acesso à internet. Então, basicamente, ele é composto, na verdade, é flow cell que a gente coloca, né, que a gente conecta ao Minion. Ele é composto por vários nanoporos, 2048 nanoporos, que ao receber a molécula do genoma, e a cada vez que essas bases nitrogenadas passam nesse poro, elas interrompem uma corrente elétrica que ocorre aqui nessa matriz, né? E essa corrente elétrica interrompida, cada base interrompe de uma forma específica, e o sinal elétrico, então, gera primeiramente um arquivo que depois vai ser transformado nas bases do genoma.
Então, basicamente, o que a gente tem aqui no layout do equipamento, cada quadradinho desse é um poro sequenciando várias fitas do genoma, até a gente conseguir gerar o genoma completo. Então, por que eu trouxe isso tudo, explicando para vocês? Porque a gente liberou o primeiro artigo, né, relacionado com os casos aqui do Brasil. É um artigo que foi publicado na semana passada, de importação e transmissão local precoce da Covid-19, e os dados que a gente apresenta nesse artigo, eles trazem, então, as informações que batem, né, que fazem, tem concordância com a história clínica dos pacientes. Então, aqui a gente traz 6 pacientes, né, do SPBR1 até o SPBR6, sendo que 4 desses pacientes relataram viagens de países europeus para o Brasil e 2 pacientes relataram contato direto com o primeiro paciente e nenhuma viagem para fora do Brasil, já identificando a transmissão local. Então, como vocês podem ver aqui, SPBR1, ele se infectou na Itália e foi detectado no Brasil, então o quadradinho verde informa que ele se infectou na Itália e foi detectado no Brasil, e aqui os outros 2 pacientes, que é SPBR5 e SPBR6, que estão relacionados com esse SPBR1, conforme história relatada pelos próprios pacientes. A gente tem múltiplas introduções, como vocês podem ver, em locais diferentes da árvore filogenética, mostrando que o surto no Brasil ele começou através de pessoas que voltaram, principalmente da Itália, e que acabaram transmitindo para outras pessoas, gerando, então, uma transmissão local. Então, esse genoma ele é idêntico a contatos 5 e 6, e também a outros genomas detectados na Itália, na mesma escala de tempo. E o que a gente consegue dizer é que o estabelecimento inicial da pandemia, ele tem múltiplas introduções, que as análises elas são consistentes com a história relatada pelos pacientes, que os genomas associados à transmissão local, eles estão ligados ao paciente infectado que chegou da Itália, e que a taxa evolutiva, pelo fato de a gente ter uma taxa baixa desse vírus, de 1 a 3 mutações por mês, ainda não foi suficiente para que a gente identificasse a transmissão apenas baseada nas questões genéticas, e sim um conjunto dos dados. Então, só para concluir, a gente entende que os dados filogenéticos, eles precisam, sim, ser contextualizados com os metadados, que são aí os dados demográficos, início de sintomas, a data de coleta das amostras de histórico de viagem, que normalmente é feito pelos sistemas de saúde. Por isso, a importância da gente ter os casos sendo notificados e com o máximo de detalhes possível, e que a vigilância epidemiológica e genômica, em conjunto, elas podem, sim, ajudar a entender e a mitigar a transmissão na comunidade. Então, hoje a gente tem feito um trabalho onde houve ampliação do N amostral, incluindo casos não só de São Paulo, como em outras regiões do Brasil. A gente está trabalhando hoje com cerca de 600 a 700 casos novos, e a nossa ideia é, talvez semana que vem, já liberar um artigo onde a gente traça a dispersão da epidemia no Brasil. Então, eu quis trazer, vou voltar aqui, eu quis trazer essas informações para a gente entender a importância, primeiro, de se detectar os casos, de se realizar o diagnóstico, e principalmente da importância da gente ter isso de forma notificada corretamente, né? Porque o que a gente sabe hoje no Brasil é que existe uma subnotificação dos casos, e provavelmente, para cada caso confirmado, a gente tem aí cerca de 1.000 casos que não foram detectados. Então, eu acho que essa é a minha contribuição. Maravilha, Jaqueline. Muito obrigado. E eu queria só ressaltar o detalhe. O estudo é publicado numa revista brasileira, né? Eu acho que devemos assim valorizar imensamente isso, sem descartar que é um estudo que faz parte de uma rede internacional com grandes centros de pesquisa. Parabéns, fantástico. Vou passar agora para a Siddhartha. Pega a bola, Siddhartha, em frente. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela Jaqueline
ter feito e estar fazendo o trabalho que está fazendo. É uma honra ser cientista no mesmo corpo de cientistas do qual você faz parte, Jaqueline. Somos os cientistas e as cientistas brasileiras. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se funciona aqui. Vocês conseguem ver? Tá? Bom, eu não sou um especialista em nada disso, gente, mas diante do que está acontecendo, todo mundo precisa se mexer. Né? Então, eu fiz essa apresentação com contribuições dos meus colegas do Instituto do Cérebro da UFRN, o Eduardo Sequeira, o Cláudio Queiroz, o Rodrigo Pereira e o Tarcísio Velho. Deixa eu ver aqui, peraí. Fomos. Bom, Jaqueline já falou, né? Em 1º de dezembro o surto começa a ser conhecido e em 24 de janeiro é isolado por um consórcio científico chinês, o SARS-CoV-2, com microscopia eletrônica, com sequenciamento do genoma e o início da compreensão das relações desse vírus, dessa forma, com as formas anteriores, com outros vírus parentes. Né? Então, a razão pela qual a pandemia é tão preocupante é porque as consequências clínicas da infecção podem ser muito graves e o vírus é bastante infeccioso. Então, os pacientes podem desenvolver a síndrome respiratória aguda severa 2, a SARS-2, com febre, tosse seca, dificuldade de respiração e opacidade quando faz a investigação do pulmão, sobretudo com infecção do trato respiratório inferior, o que não é comum e que é preocupante. Dentre os pacientes com dispneia, mais da metade precisa de cuidado intensivo, e essa, na verdade, é a razão do colapso crescente do sistema de saúde e a própria discussão sobre a fila única, a necessidade de fazer uma fila única no Brasil quanto antes, porque o número de respiradores é finito, o número de leitos UTI é finito e na verdade, a gente precisa de administrar esses recursos da maneira mais eficiente possível. Digamos assim, esse é o problema no final da linha, né? Quando aquelas pessoas que estão com formas graves ocupam todos os leitos e aí qualquer outra doença deixa de ter acesso a esses leitos. Dentre os que vão para cuidado intensivo, entre 46% e 65% pioram rapidamente e morrem por falha respiratória. Esses números podem variar, claro, depende de com que base você está usando para considerar isso. Nos pacientes, um estudo com 214 pacientes em Wuhan mostrou que 36,4% apresentaram manifestações neurológicas. A gente vai falar um pouco disso depois. O vírus afeta muitos órgãos diferentes no corpo. Havia 4 de acidentes vasculares isquêmicos, uma hemorragia cerebral, 16 com perda de consciência e 23 com lesões musculares. Um artigo depositado no medRxiv. Uma coisa que está acontecendo muito fortemente agora nessa crise é a utilização de pré-prints, né, que é uma coisa que era muito comum na física e na biologia não era tão comum e agora ficou bem comum, que é as pessoas rapidamente disponibilizarem seus resultados mesmo antes do julgamento por pares. Isso tem vantagens e tem desvantagens e está na base de, inclusive, algumas controvérsias. Né? A Jaqueline fala um pouco sobre isso e a gente vai falar mais com certeza. Nesses primeiros estudos em Wuhan, um paciente de 56 anos testou positivo para SARS-CoV no líquido cefalorraquidiano, depois de apresentar espasmos na face. Isso tem sido visto em vários lugares, possibilidade de afetar o sistema nervoso também. O que complica mais as coisas porque pode afetar a própria respiração. Então, não é só o problema no pulmão, a gente vai falar sobre isso, mas também potencialmente no cérebro. 58% dos pacientes que morreram desenvolveram taquipneia, respiração muito rápida e superficial, contra 14% dos que se recuperaram. Então, isso parece ser, de fato, um ponto importante na fisiopatologia e que precisa ser observado com atenção. Bom, a Jaqueline já falou um bocado, mas, enfim, os coronavírus são vírus grandes, tem RNA, uma fita de RNA+, quer dizer, ele é altamente infeccioso, já está pronto para o RNA ser replicado, como se fosse um RNA mensageiro, né? Geralmente é específico do hospedeiro, essa família de vírus, são comuns na natureza. As mutações no sítio de ligação receptora ACE são provavelmente a chave para o surto atual, a gente vai falar sobre isso. O controle do contato com animais silvestres, a Jaqueline mencionou, né, que provavelmente veio do mercado de frutos do mar, que também tem venda de animais silvestres. Então, esse controle do contato deve vir a ser fundamental para reduzir futuros surtos.
né? Isso tem implicações para as consequências sanitárias do desmatamento e criação de zonas urbanas degradadas no Brasil. O Brasil pode ser o próximo epicentro inicial de um surto como esse, em função da maneira como a civilização industrial urbana agride o ambiente, entra em contato com o ambiente, né? E, claro, uma das razões pelas quais a gente está tão preocupado é que as vacinas não são fáceis de desenvolver. Nós não temos, até hoje, vacina para SARS-CoV-1, que tem quase 20 anos e que é, digamos assim, parente próximo do SARS-CoV-2, e MERS, que aconteceu também nos últimos 20 anos. E óbvio que a gente não tem vacina, não só porque é difícil fazer vacina, mas também porque não houve prioridade. É possível que a gente dê prioridade e mesmo assim não consiga a vacina, mas também é bem possível que consiga ir em breve. Então, isso depende da prioridade. Só para lembrar que, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que o Brasil vem sofrendo cortes violentos no seu orçamento de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FNDCT, está contingenciado em 90% há vários anos. Então, fica muito difícil, isso não acontece só no Brasil, mas fica muito difícil reagir quando a nossa tropa de cientistas está desarmada, desequipada e desmoralizada, sem bolsa, enfim. Muitas das pessoas que estão fazendo pesquisa nos laboratórios no Brasil hoje, diante da pandemia, são pessoas que estão sem bolsa, são pós-graduandos e pós-doutorandos sem bolsa. Bom, o vírus tem quer dizer, o RNA dele codifica uma série de proteínas, algumas são estruturais, que estão marcadas em negrito, ou seja, que fazem parte da estrutura mesmo do vírus, a proteína S, que é a spike, que é necessária para o contato com o receptor ACE, que eu vou falar, a proteína M de membrana, a proteína E de envelope, a proteína N de núcleo capsídeo. Elas estão numa certa sequência, tem outras que têm a replicase, tem as proteínas acessórias, também estão codificadas lá. Aí nesse diagrama dá para ver algumas dessas proteínas, a E, a M, a N, onde é que elas estão, a spike, né? E justamente pela organização dessas sequências, muito bem preservada entre diferentes variedades de vírus, que a gente pode ter uma ideia, como a Jaqueline já falou, de quais são as relações entre esses vírus, para poder entender o que foi que aconteceu, de onde que isso está vindo, para onde isso está indo, eventualmente. Então, SARS-CoV-1 veio de morcego e passou por outros mamíferos, chegou em humanos. MERS-CoV-2 está provavelmente um morcego, mas não se sabe ainda, passou por dromedários e foi para humanos. E SARS-CoV-2 veio de morcego, passou pelo pangolim, que é um animal bem estranho, e chegou em humanos. Com mortalidades diferentes. Vocês veem que a mortalidade da MERS é muito alta, mas ela não era tão infecciosa. Então, o problema do SARS é que ele é mortal e infeccioso, né? Não é super mortal, mas é bastante mortal e é bastante infeccioso. Então, pequenas variações nas sequências que compõem a proteína espícula, a proteína spike, são aparentemente responsáveis por essas variações na capacidade de infecção e possivelmente explicam essa novidade tão recente. Para SARS-CoV-1 já se havia determinado que utiliza esse receptor ACE2 para entrar nas células. E também se demonstrou rapidamente, nesse artigo na Nature, se sugeriu fortemente que fosse a ACE2, e outros artigos, por exemplo, artigos que estão depositados como preprints, reforçam isso. Então, por vários caminhos diferentes, estudos in vitro, análise de sequência, tudo sugere que, hoje está bem estabelecido que envolve a entrada na célula, envolve o receptor ACE2. Então, essa entrada é mediada pela ligação da proteína spike com o receptor. Esse gene ACE2, que vem de Angiotensin Converting Enzyme 2, codifica uma proteína que está expressa na superfície das células, em geral, e está envolvida na regulação da pressão arterial via o sistema de renina-angiotensina. A ACE1 produz vasoconstrição, aumento da pressão arterial. A ACE2 promove vasodilatação e diminuição da pressão arterial. Parte dos problemas associados à infecção de Covid-19 dizem respeito a variações nos níveis de expressão da ACE2, inclusive depois da própria infecção. Então, existe a porta de entrada e depois o efeito disso e a diminuição, inclusive, desses receptores em pacientes mais idosos, que pode levar a um processo de inflamação descontrolado e outros problemas fisiológicos, inclusive com implicações cardíacas. O gene ACE2 é mais expresso em pacientes com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras doenças cardiovasculares, o que torna eles mais vulneráveis à infecção.
E o uso de medicamentos inibidores da enzima conversora de angiotensina e dos bloqueadores receptores de angiotensina, que são bastante utilizados, já são utilizados por pacientes com diabetes e hipertensão, pode levar a um aumento ainda maior dessa expressão, que, por sua vez, aumenta a chance de infecção e pode piorar o prognóstico. Então, existe um círculo vicioso, né? E é por isso que esses grupos de riscos precisam ser, de fato, protegidos. E uma confusão que existe no Brasil, claramente, é que as pessoas acham que a proteção dos grupos de risco é isolar os grupos de risco. Só que essas pessoas não são isoladas completamente porque estão em contato com seus familiares. Então, se você não isola todo mundo, você não isola ninguém, né? Bom, alguns coronavírus se fundem na membrana plasmática, outros, como SARS-CoV-1, parecem entrar na célula via endocitose, isso parece ser o caso para SARS-CoV-2. Mas existe a possibilidade também da fusão direta na membrana. À medida que o vírus se multiplica, uma pessoa infectada pode desenvolver febre, tosse seca, dor de garganta, perda de olfato e paladar, não acontece sempre, mas muitas vezes, e dores de cabeça e no corpo. Se o sistema, isso na primeira semana, e a pessoa está produzindo vírus, espalhando vírus, e às vezes assintomática, né? Se o sistema imunológico não repelir o SARS-CoV-2 durante essa fase inicial, o vírus vai avançar pela traqueia, atacar pulmão, e aí ele pode se tornar mortal. Os ramos mais finos e distantes da árvore respiratória do pulmão terminam em pequenos sacos, que são os alvéolos, e são revestidos por uma camada de células que são ricas nesses receptores, são uma porta de entrada. Esses alvéolos, evidentemente, são usados na troca gasosa, então é ali que o oxigênio entra no corpo, e vai para o sangue, e esse é o problema, porque essa própria resposta inflamatória com liberação de quimiocinas vai, né, convocar células imunes, vão atacar e matar as células infectadas pelos vírus, aquelas células dos alvéolos vão morrendo, aquilo vai virando uma massa líquida com células mortas, que é pus. E aí a respiração não acontece. Então, na verdade, a própria resposta inflamatória e imunológica vai levar a uma dificuldade de troca gasosa que aí sim leva a uma síndrome aguda letal. Embora os pulmões sejam a principal porta de entrada, o alcance pode se estender a muitos órgãos. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo nesse artigo de 2004 a distribuição viral na SARS-1, né, e pega pulmão, intestino, fígado, rim, pele e o cérebro, né? Então, onde tiver receptor, pode acontecer infecção. Como eu falei, muitos pacientes reportam perder olfato e perder gustação, sugerindo que existe uma lesão a nível do sistema nervoso. E os nervos das vias aéreas superiores parecem ser uma porta de entrada para o vírus no cérebro, e inclusive com um relato de casos muito, muito surpreendentes e agudos de convulsões, complicações neurológicas graves. É importante lembrar que o ritmo respiratório é gerado no tronco encefálico. Então, os problemas respiratórios são ocasionados no pulmão, em função da reação inflamatória, mas podem também ser causados por infecções. Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade, que isso é possível que também exista uma complicação neurológica da respiração, o que é bastante preocupante. O tratamento, bom, enfim, estamos todos esperando tratamento, um batalhão, um exército de cientistas no mundo inteiro procurando tratamento. O que nós aprendemos com os antecessores de SARS-CoV-2, com SARS-CoV-1 e com MERS? Existem alguns avanços obtidos com anticorpos monoclonais e policlonais, essa é uma esperança agora. O próprio plasma dos pacientes que já convalesceram pode ser importante. Interferon e substâncias que afetam a reprodução de vírus, né, antivirais, mas até agora não tem nenhuma bala de prata. Até agora não tem nada que efetivamente transforme um prognóstico que, ao se tornar grave, é bastante ruim, num prognóstico mais tranquilo. Então, enquanto isso não acontecer, as questões ligadas à necessidade de distanciamento social, necessidade do uso de máscaras, que é outra polêmica, e aí entra na questão da saúde coletiva, como é que se viabiliza o distanciamento social com um auxílio de R$600 pago em X vezes? Não se viabiliza. Então, a discussão passa pela questão econômica. É aqui que eu acho que existe uma interface importante, que é entender que enquanto não houver um tratamento... E veja, mesmo que houvesse agora uma vacina, quantas doses são necessárias? 7 bilhões de doses. E se não for dose única, são 2 doses, então são 14 bilhões de doses. E se for anticorpo monoclonal, como é que vai fazer para pagar por isso? Quem é que tem a patente? Vai quebrar a patente? Então, essas são discussões que a gente vai precisar fazer em breve, porque assim que aparecer tratamento melhor.
Para fechar, eu só queria lembrar que a gente está indo para 5 milhões de casos no mundo, 350 no Brasil. Esses números estão mudando, infelizmente estão mudando o tempo todo. Que é um trabalho que o meu colega Cláudio Queiroz fez de plotar esses dados. Casos em diferentes países ao longo do tempo e mortes ao longo do tempo. A gente vê que o Brasil começou relativamente tarde e a gente está pagando um preço muito alto por não ter aproveitado isso. A gente começou tarde e poderia estar muito bem se tivéssemos feito a coisa certa, mas não fizemos e a gente caminha para ultrapassar os Estados Unidos. Embora os números não estão longe, mas esses são os perigos de uma curva exponencial, né? Então, precisamos ficar muito atentos. Isso aqui é o total de mortes, né, no mundo, crescendo muito. Os casos no Brasil, né, a gente vê que existe uma variabilidade. Alguns estados estão indo pior, outros estão indo melhor. Né, isso aqui, olhando no eixo X, mês e dia, nos diferentes estados, os casos na última semana, nessa semana e as mortes. Então, a gente vê que claramente a região norte está em situação pior, mais complicada, o Ceará também, né? Não é igual em todo lugar. E os óbitos vão subindo. Muita gente acha que o pior já passou, e eu estou entre aqueles que acham que o pior está por vir. E por isso que a gente precisa de interfaces como essa, para que a gente consiga reagir como um organismo só, como um país só, e não como um monte de pessoas atirando para todo lado. Acho que o que está mais faltando nesse momento, é evidente que está faltando nesse momento, é uma coordenação sóbria e adulta da parte do governo federal. Como isso não está acontecendo, é importante que a sociedade se organize para reagir. Bom, gente, é isso que eu queria dizer por hoje. Obrigado. Muito bom. E, Siddhartha, pode compartilhar, não sei se a palavra existe, a tela? Isso, aí já retomamos aqui em geral, e eu vou passar de imediato para Drauzio, e depois vamos fazer uma rodada entre os membros aqui da diretoria que estão participando nesse Zoom, e, em seguida, as questões que virão do chat, tanto do YouTube quanto do Facebook. Drauzio, por favor, a palavra é sua. Olha, eu tenho pouco a falar agora, porque eu acho que a Jaqueline e o Siddhartha deram uma visão completa da doença e da epidemia até. O que eu posso dizer, que achei a contribuição que eu posso dar, é como eu acompanhei e tenho acompanhado de perto a epidemia, o que eu pensei em várias fases. Primeiro, quando se começou a falar que havia um vírus transmissível pelas vias aéreas, por aerossol no ambiente, por gotículas. Na China, os dados que vinham da China, vocês viram que entre apareceu o primeiro caso e a China reconheceu que estava havendo uma epidemia, se passou praticamente o mês de dezembro inteiro. E em janeiro ainda, o começo de janeiro até o final de janeiro, os dados que vinham da China eram dados muito pobres. Os dados que começavam a vir da Coreia e dos outros países, dos vizinhos da Ásia, descontado o Irã, ali no Oriente Médio, que trazia dados mais preocupantes, os dados não eram assustadores. Foi quando a epidemia chegou na Itália, que é um país de livre circulação da informação, é que nós tínhamos ideia do que se tratava aquela doença, né? Que era muito pior do que todos nós tínhamos imaginado. Eu estive entre os otimistas no começo de janeiro, porque não achei que isso fosse representar uma doença muito grave. Embora houvesse a SARS e a MERS, nós tínhamos grande quantia, a maior parte dos coronavírus provocam resfriados sem maior agressividade. Mas quando chegou nos primeiros dias de fevereiro, especialmente, quando nós tomamos consciência da tragédia nas UTIs dos hospitais do norte da Itália, aí realmente eu entendi que ia acontecer uma desgraça no Brasil. Mas o mundo, é impressionante como o mundo não se preparou para isso. No dia que o governo italiano decretou o isolamento nas cidades do norte do país, naquele dia exato, o governo espanhol autorizou uma passeata para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que juntou 200 mil pessoas
nas ruas de Madrid. Olha que irresponsabilidade. Eu já acho hoje que o nosso carnaval tinha que ser suspenso. Até sugeri isso para o ministro da Saúde, ainda no mês de janeiro, numa reunião do COI lá em Brasília, e todo mundo riu, mas eu estava falando sério. Todo mundo achou que isso seria impossível. Agora, imagina, começando uma epidemia daquele jeito na Itália, os espanhóis deixam fazer aglomerar 200 mil pessoas. E foi assim. E aí, nenhum país da Europa estava preparado. Essa é a realidade. Os alemães reagiram melhor, mais rapidamente, porque os alemães têm um serviço de saúde mais organizado e tem um país mais organizado também. Mas olha o que aconteceu no Reino Unido. A epidemia pegou todo mundo desprevenido. Não fizeram isolamento social e depois, quando começou a aumentar muito a mortalidade, aí correram atrás do prejuízo, que já a essa altura o montante era bastante alto. E aí a epidemia chega nos Estados Unidos. Medicina mais cara do mundo. Os americanos investem cerca de 20% do produto nacional bruto em saúde. O produto nacional bruto deles é ao redor de 19 trilhões de dólares. Então, eles investem cerca de 3 trilhões e 800, 3 trilhões e 700. É mais do que o dobro do nosso PIB. Nosso PIB é de 1,8 trilhão de dólares. Eles investem esse dinheiro todo. E olha a vergonha que eles estão passando no mundo inteiro. Quando a epidemia chegou em Nova York, o centro financeiro do mundo, faltavam máscaras cirúrgicas nos hospitais da cidade inteira. Faltavam equipamentos de proteção individual, porque tudo vinha da China, tudo vinha barato da China, custava nada. Então, compra da China, para que vamos fabricar? Né? Nova York não tinha, os hospitais não tinham máscaras cirúrgicas suficientes para os funcionários. Os médicos, o corpo de enfermagem todo, não tinha. A epidemia ainda levou 2 a 3 semanas para chegar no Brasil. Tivemos um tempo suficiente para nos preparar. Mas aí nós contamos com o quê na saúde pública brasileira? Nós contamos simplesmente com o maior programa, com o maior sistema de saúde do Ocidente, gratuita do Ocidente. O Sistema Único de Saúde do Brasil, que é tão desprezado pelos brasileiros, é o maior sistema de saúde pública do mundo. Não há nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha ousado oferecer saúde pública para todos. Só que o SUS agora tem que pagar a conta desses anos todos de desídia, não é? A gente achou melhor construir estádios de futebol, achamos melhor nos últimos 15 anos o SUS perdeu 20 bilhões de reais. Quer dizer, nós fomos transformando o SUS em o Ministério da Saúde e as secretarias da saúde e os municípios também. Fomos transformando em moeda de troca. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve 13 ministros da saúde. A média de permanência no cargo é de 10 meses. Talvez agora, com essa mudança rápida assim, seja melhor do que 10 meses. Eu não fiz o cálculo ainda. Como é que você consegue montar uma política de saúde pública? Impossível. Em 10 meses ninguém faz nada. Se me colocarem no Ministério da Saúde, que seria um desastre, mas eu acho que em 10 meses não conseguiria nem entender o que é o Ministério da Saúde. Então, na verdade, nós fomos pegos com o SUS organizado da forma que era antes, que não dava conta das demandas da saúde da população. E agora cai uma bomba atômica no meio desse sistema, com uma demanda de uma quantidade absurda de leitos hospitalares, especialmente de unidades de terapia intensiva. A doença tem uma característica que para mim, é a mais assustadora de todas. Né? Primeiro, parece que foi inventada pelo diabo. Né? Você pode pegar o vírus e não sentir nada, absolutamente nada. O que é ótimo para você. As pessoas dizem, poxa, aqui tem um amigo que falou, eu peguei o vírus, não tive nada, e eu só descobri depois. Bom, sorte sua, azar dos outros, né, que conviveram com você nesse tempo que você ficou transmitindo o vírus. Então, pode não acontecer nada.
Os sintomas podem ser leves, discretos, aí mesmo um resfriadinho ou uma gripe comum, né? Que aqueles que são grandes atletas não têm, embora tenham barriga e tudo, não tem problema maior com a doença, não é? E você pode ter os casos mais complexos. Como é que nós pensamos assim em termos de saúde pública, e eu particularmente, que tenho acesso a muitos meios de comunicação? Na hora, não pode ser, isso não pode causar um pânico na população, de modo que todo mundo que tem algum sintoma corra para a porta dos prontos-socorros, que no Brasil nós temos a cultura do pronto-socorro. Se você pegar essas imagens que a televisão mostra do SUS, aquele bando de gente, as pessoas reclamando, gente no chão, macas nos corredores, se for um médico clínico ali de preparação média, mediana, como eu, manda embora 90% daqueles doentes, não tinham que estar lá. Eles podiam ter que assistir. Era a atenção primária à saúde que tinha que ter cuidado deles. É isso que tinha que acontecer. Bom, imagine, todo mundo corre para os pronto-socorros, vai ser o caos. Então, qual foi o critério que a Organização Mundial da Saúde usou? Dizer, olha, quando o doente começar a ter falta de ar, essa é a hora de procurar os serviços de saúde. Eu, para dizer a verdade, estranhei um pouco essa mensagem da Organização Mundial, porque é muito difícil você avaliar a dispneia, falta de ar. Se eu começar a falar muito de falta de ar aqui, é possível que todos nós comecemos a senti-la também, né? Porque tem um valor subjetivo muito forte. Isso não pode ser usado como um critério de saúde pública, mas era a Organização Mundial que dizia isso. Só que o que nós começamos a verificar? Muitos doentes que chegavam nos hospitais subiam direto para a UTI, com níveis muito baixos de saturação de oxigênio, subiam direto para a UTI e morriam em 24, 48 horas. Quer dizer, esses doentes foram atendidos muito tardiamente no curso de evolução da doença. E, curiosamente, isso a gente vê até na televisão, nos jornais, a pessoa que diz, meu pai chegou ontem andando aqui, morreu esta noite. E os médicos que trabalham nos serviços de grande movimento começaram a notar isso mesmo, que os doentes chegavam com um ligeiro desconforto respiratório e, às vezes, tinha uma saturação de oxigênio de 75, 78, muito abaixo da saturação normal. Então, nós estávamos errados em dizer que você só devia procurar o hospital quando sentia falta de ar. Hoje estamos dando outras mensagens, dizendo, olha, se você faz parte de um grupo de risco, começar os primeiros sintomas, procura um hospital, você precisa de orientação. Se você é jovem, não faz parte de nenhum desses grupos, dá uns 4, 5 dias em casa e analisa os sintomas. Se depois desse período eles começarem a melhorar, tudo bem, fica em casa e se isola. E se eles começarem a piorar, se você sente que eles vão ficar mais prolongados, procura orientação médica. Muito bem. A orientação médica, qual tem que ser nessa hora? Precisa de um oxímetro. O oxímetro, sim, dá um dado objetivo, e é facílimo. Qualquer senhora de idade, por mais iletrada que seja, qualquer senhora, olha, põe o oxímetro na ponta do dedo, olha o número que sai ali. O número normal é de 95 ou mais. Se começa a cair abaixo de 92, 93, 92, está na hora de procurar assistência médica. Porque você, às vezes, pega um doente desse que chega com 75 de saturação, já uma fase que está muito próximo da intubação e do aparelho. Então, esse é uma doença de uma complexidade tão grande que o combate tinha que funcionar como? O combate tinha que funcionar na atenção primária à saúde. O programa Estratégia Saúde da Família, que é citado internacionalmente como um dos melhores programas de saúde pública do mundo. Você tem lá o agente comunitário, que é o agente de saúde, que vai de porta em porta, conhece as pessoas, vai vendo o que está acontecendo. Essa pessoa tinha que fazer o quê? Ele tinha que dar orientação. Quais são os sintomas? O que está acontecendo? Você começou a ter um problema aí, amanhã você me diz como você está, eu passo de novo. Ele tinha que ter um oxímetro.
Ele tinha que ter um oxímetro para poder medir a saturação de oxigênio. Ele não tem oxímetro. Os oxímetros agora você não acha mais. Custava nas farmácias os bons oxímetros 90 a 100 reais. Hoje custam 400 a 500 reais. Então, situação muito complicada, mas esse que tinha que ser o caminho. E ele ali faria a triagem, ele teria que ser treinado para fazer a triagem. O que aconteceu com esse programa maravilhoso que nós temos? Eles não tinham equipamento de proteção. E aí os agentes de saúde ficaram paralisados em grande parte das casas brasileiras, porque o programa Estratégia de Saúde da Família cobre mais ou menos 2/3 das famílias brasileiras. É um programa muito extenso. E ficaram paralisados pela falta de equipamento de proteção individual. E aí, quando nós tínhamos que ter uma coordenação geral, e essa coordenação obrigatoriamente tinha que vir do Ministério da Saúde, porque não há, o país tem Ministério da Saúde para quê? Ou tinha Ministério da Saúde para quê? Não é? Tem que vir do Ministério. E aí nós vimos essa confusão enlouquecida. As autoridades estaduais estabelecendo e decretando isolamentos sociais e até lockdown, e as autoridades federais, especialmente o presidente da República, dizendo que ele era contra o isolamento, que tinha que retomar a economia. Você não consegue explicar para as pessoas que quem derruba a economia, quem prejudica a economia, não é o isolamento, é o vírus. Porque se você solta as pessoas todas na rua, o que vai acontecer? Nós temos experiência disso. Olha o que aconteceu em Manaus. Não houve isolamento nenhum, o sistema de saúde entrou em colapso completo. Você acha que a economia de Manaus, por causa dessa falta de isolamento, foi poupada? Nenhum país consegue segurar a economia com uma epidemia, no meio de uma pandemia, com essas características todas. Eu tenho uma visão agora, para encerrar, muito pessimista. E não é pessimista porque eu seja uma pessoa negativista. Não, ao contrário. Sempre fui otimista na minha vida pessoal e sempre fui otimista em relação ao Brasil. O trabalho me levou a vários pontos do Brasil, a várias cidades, especialmente às periferias das grandes cidades brasileiras. Eu tenho um pouco de noção de como está organizado o país e de como está organizado o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós vamos pagar um preço muito alto. Eu acho que o Brasil, já, na minha visão, já é o epicentro mundial da epidemia, vai ter um número de mortes com grande chance de se tornar o campeão mundial. Não é derrotismo isso, não é criar uma situação trágica, mas quando a gente analisa os números e acompanha o que está acontecendo, que eu tenho tido condição de acompanhar em função de fazer parte desse grupo de técnicos que administra a doação de 1 bilhão do Banco Itaú, é assustador. É assustador quando você vê o que acontece nas secretarias de saúde locais, né? O desespero. E em todos os lugares. Eu ontem dei uma entrevista para uma televisão, uma emissora de televisão em Aracaju, e enquanto eu aguardava para ser chamado, eles fizeram um balanço dos hospitais de Sergipe. Inacreditável, não tem vaga para mais ninguém. O número de vagas é tão pequeno que vai acontecer o que tem acontecido agora. As pessoas vão morrer em casa e não serão contadas no número total de mortes do país.